pessoal, eu sou o professor Harry e hoje a gente vai falar um pouco sobre nutrição aplicada à enfermagem. Então, a nossa disciplina ela vai se dividir em 3 módulos. No primeiro módulo, a gente vai estudar o princípio dos nutrientes, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos básicos. No segundo módulo, a gente vai falar sobre o estudo dos nutrientes. E no terceiro módulo, a gente vai falar, então, sobre os tipos de dieta e a atuação da enfermagem, os cuidados de enfermagem aí em relação à dietoterapia e aos tipos de dieta. Então, para falar um pouquinho sobre nutrição, a gente acaba que fica se perguntando assim, mas nutrição não é uma coisa de nutricionista, não é uma coisa de nutrólogo, e o enfermeiro ou a equipe de enfermagem, onde é que ela entra nesse sentido? Então, claro que aqui a gente não quer falar ou não quer adentrar nenhuma parte profissional de outra pessoa ou de outro profissional. No entanto, a gente quer evidenciar a importância da equipe de enfermagem no acompanhamento nutricional dos pacientes aí ao longo da evolução clínica, ao longo do seu quadro clínico, para que ele tenha uma boa evolução, para que ele então tenha um quadro de melhora e aí, então ele possa melhorar esse quadro patológico pelo que ele se encontra. Né? Então, basicamente, o nutricionista é quem vai prescrever dietas, é o profissional que vai estudar sobre os alimentos, sobre os tipos de dieta. O nutrólogo é o profissional médico que vai diagnosticar, vai prevenir e vai tratar, né, das patologias relacionadas ao comportamento alimentar. E a equipe de enfermagem, então, vai acompanhar a aceitação da dieta, vai acompanhar os efeitos colaterais e fazer os registros necessários para que o quadro de desnutrição não seja, não assole o paciente durante o seu tratamento ou durante o seu momento intra-hospitalar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios nutricionais, eu vou trazer alguns cuidados para vocês, então eu quero que vocês acompanhem comigo aí. Então, o primeiro conceito é nutrição. O que é nutrição? Então, nutrição é um processo biológico em que todo organismo ele precisa passar para que ele possa, então, absorver nutrientes. Então, todo e qualquer micro-organismo que é vivo, ele tem que ter esse processo nutricional, ele tem que passar por nutrição para que ele possa, então, absorver esses nutrientes, para que ele possa, então, realizar as suas funções vitais de maneira adequada. Então, esse é o conceito de nutrição. Logo, nós temos outro conceito, que é o conceito de alimentação. A alimentação é o ato, né, de fazer com que essa nutrição ela aconteça. Então, é o ato de preparar, selecionar, ingerir e até realizar a digestão desses alimentos para que esses nutrientes sejam absorvidos. Então, a alimentação ela vai se diferenciar da nutrição pelo fato dela ser voluntária. Então, a pessoa ela vai escolher, o indivíduo ela vai escolher comer, preparar seu alimento para que ele possa, então, se alimentar. Continuando aí, alguns estudos eles mostram que é muito importante o acompanhamento nutricional do paciente dentro da instituição hospitalar. Mas por que, Harry? Por que a gente tem que acompanhar? Por que a equipe de enfermagem tem que acompanhar? Então, a equipe de enfermagem, como todos nós sabemos, é ela que faz o acompanhamento ao beira-leito, ela que faz lá o dia a dia, ela que realiza cuidados diários ao paciente. Isso é de suma importância para a sua evolução e para o seu bom prognóstico. Então, alguns estudos que são realizados, eles mostram que vários pacientes que são internados, diversos pacientes que são internados, por exemplo, na rede pública hospitalar brasileira, eles apresentam aí algum déficit nutricional. Alguns estudos mostram que são realizados com os pacientes que são internados na rede pública, né, hospitalar brasileira, que todos os pacientes, ou a maioria desses pacientes, eles possuem algum déficit nutricional. Então, aproximadamente 48% desses pacientes, eles possuem esses déficits nutricionais. Dentre eles, né, 12% aí possuem déficits graves e 35,5% aproximadamente déficits moderados. Então, isso vai determinar uma gama de fatores que podem interferir no tratamento desses pacientes. Ou seja, um deles, o principal, é o tempo de internação hospitalar. Então, infere-se que quanto mais tempo o paciente ele fica internado, mais riscos de desenvolver déficit nutricional ele tem. Então, esses mesmos estudos, eles mostram que aproximadamente um paciente que ele tem uma nutrição adequada, que ele tem uma aceitação adequada da dieta, ele fica aí, em média 6 dias de internação. Já um paciente que possui déficits nutricionais de moderados a graves, eles ficam em torno de 13 dias de internação, o que pode acarretar uma gama de complicações e dificultar, né, a evolução clínica desse paciente. Então, à medida que aumenta-se o tempo de internação desses pacientes, aumenta-se, então, os riscos de déficits nutricionais. E é por isso que é importante a atuação da enfermagem nesse sentido, no sentido de realizar a administração da dieta de forma adequada, limpeza de sonda, observar as reações adversas
a aceitação da dieta, o tipo de local, o tipo de administração que está sendo feito, anotar os registros necessários para que a evolução da equipe multiprofissional seja realizada de maneira satisfatória, né? Então, continuando aí, existem vários fatores de riscos que são envolvidos nesse processo de déficits nutricionais e que precisam ser acompanhados. Então, acompanhem comigo aí. Doenças de base relacionadas ao trato gastrointestinal, tais como colite ulcerativa, doença de Crohn, câncer intestinal ou alguns processos neoplásicos do sistema gastrointestinal. A anorexia devido a algum fármaco, ou devido também a essas doenças de base, que pode acontecer também em ocasionar esses déficits nutricionais, né? Terapia nutricional ineficiente. Então, existe uma gama de fatores. Terapia nutricional insuficiente é uma coisa corriqueira. E a enfermagem tem uma atuação fundamental, porque ela que vai observar se esse paciente, então, está tendo uma boa resposta a essa nutrição que está recebendo no seu dia a dia, né? Alta rotatividade de profissionais durante aí os cuidados realizados a esse paciente enquanto ele está aceitando a dieta ou quando ele está em dietoterapia. Por que isso pode gerar uma complicação? Devido à dificuldade de registro, dificuldade de aferição, de aceitação da dieta, devido, às vezes, a alguns erros profissionais ao longo desse processo. Peso, altura, que não são aferidos, fatores que são fundamentais para a determinação do índice de massa corporal, por exemplo, para que possa ser determinado o tipo de dieta específica para esse tipo de paciente, né? A não observação da ingestão alimentar por parte desses pacientes. Então, por exemplo, o paciente está lá, ele não aceita a dieta, ele não está tendo uma boa resposta à dieta que está sendo prescrita, não está acontecendo o registro adequado, acaba-se que ele tem um mau prognóstico, acaba que ele tem déficits nutricionais e o quadro clínico dele não tem uma boa evolução. Intervenção cirúrgica, então, muitos pós-operatórios, eles podem trazer déficits nutricionais e causar desnutrição aos pacientes. Então, os cuidados pós-operatórios são de fundamental importância também, são realizados pela enfermagem e que devem ser associados aos cuidados nutricionais para que esse paciente tenha uma boa evolução do seu quadro clínico e da sua situação hospitalar. Então, aqui a gente termina esse momento introdutório, que é o primeiro módulo da disciplina, que esses conceitos básicos, né, eu espero que vocês assistam os vídeos quantas vezes forem necessários para que possam retirar as dúvidas, né, e vamos aí para o próximo módulo.